Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo, terceiro vídeo da série da minha nova jornada aí. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu começar esse vídeo esclarecendo, gente, porque eu falei no primeiro vídeo, mas para algumas pessoas não ficou claro, né? E algumas pessoas continuam me indagando sobre esse novo caminho que eu tô seguindo. E a pessoa perguntou aí nos comentários se eu tinha me tornado evangélica. E no primeiro vídeo eu expliquei, gente, que eu não me tornei evangélica, que eu nasci na igreja católica, continuo sendo católica, mas não praticante, né, naquela católica que vive na igreja, e enfim. E, gente, eu quero deixar claro aqui que religião só serve para separar as pessoas por categoria ou sei lá o que. E Jesus, quando ele veio, ele não separou a gente por religião. Então, não se prendam a isso, não se prendam à religião. Isso apenas separa as pessoas. Religião apenas separa uma categoria de outra categoria. E para Deus isso não existe, minha gente. Ele não separa as pessoas dessa forma, não separa as pessoas de acordo com sua religião. Ele separa as pessoas de acordo com o coração delas, de acordo com a vontade que ele tem para cada pessoa. Então, só para deixar claro, eu não me tornei evangélica, não fui batizada nas águas. Talvez um dia, eu não sei, a gente, né, o mundo dá muitas voltas, a gente nunca diga nunca para nada. Então, eu ainda não me converti, né, dessa forma. Eu apenas me abri para a vontade de Deus, para o chamado que Jesus me fez, que foi pregar a palavra que ele nos deixou na Bíblia, escrito. Ele apenas me pediu, apenas ele disse, pregue a palavra. Apenas. Ele não veio para mim e disse, Luana, pregue a palavra, mas antes de pregar a palavra, você tem que se converter, você tem que se tornar evangélica, você tem que se tornar cristã, crente, e enfim, ou qualquer outro batismo que eu precise fazer. Então, minha gente, eu tô aqui apenas para pregar a palavra que Deus pediu para me pregar. Então, só para deixar claro, espero que fique claro de uma vez por todas, para quem ainda não entendeu, eu tô aqui apenas para levar o evangelho, pregar o evangelho de Deus, a pregar a verdade de Jesus. Tá certo, gente? E que mais eu ia dizer? Tem mais alguma coisa antes de eu ler a leitura de hoje, mas eu vou me lembrar depois. A leitura de hoje está um pouquinho baseada também no que eu falei no vídeo anterior, que foi sobre tudo que a gente pedir para Deus, ele nos dá, né? Quando a gente pedir da forma correta, né? E que o pedido que a gente fizer esteja de acordo com a vontade dele para a vida da gente. Então, gente, de umas coisas e um outro fator para que algo que a gente deseja, que a gente pede para Deus, para que essa coisa ocorra, a peça fundamental que a gente tem que ter é fé. Então, lá eu li lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o 7. Eu vou ler para vocês. Vai ser o meu texto base de hoje. Ele diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é que ele quer dizer aqui, minha gente? Que a fé, a gente acredita em algo que a gente ainda não viu. Ou seja, um exemplo que eu cito para vocês, que quando eu vim aqui para Maceió, eu vim às cegas, né? Sem saber o que ia dar, sem saber se ia dar certo,
sem saber qual seria o meu destino, qual seria o meu rumo. Eu vim pela fé que Deus iria colocar tudo no lugar, que Ele iria abrir as portas, que Ele iria fazer o que fosse de acordo com a sua boa e perfeita, agradável vontade. Então, a fé é a prova das coisas que a gente não vê, a gente apenas crê. E ele continua: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agrada a Deus. O barulhinho do vento, minha gente, tá aqui na porta. E, enfim, aí ele finaliza, né? Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muita gente, algumas pessoas que não acreditam em Deus, né? Que se chama ateu, o ateu que não acredita em Deus. Eles dizem assim: como é que você acredita num Deus que você nunca viu? Um Deus que a gente só conhece através de palavras, né? Através de testemunho dos profetas, do próprio Jesus. Então a fé é isso, a gente acreditar naquilo que não se vê. E a fé é algo, gente, que tem que ser alimentado todos os dias. E quando a gente tem essa fé e acredita em Deus, às vezes vem motivos para a gente desacreditar, às vezes vem motivos para a gente desanimar. Mas é aí, se a gente persevera, se a gente não duvida nem por um segundo, no fim daquela provação, Deus mostra que Ele existe. E assim como aconteceu comigo, e acredito que com vários de vocês aqui, pelas provações que a gente passou, mas que depois, no fim de cada provação, Deus mostrou o seu poder, a sua bondade. Ele recompensa todo o sofrimento que a gente passa por um determinado período, Ele compensa depois, de alguma forma. E a forma que Ele faz é justamente para provar que Ele existe. A gente pode não ver Ele, mas Ele, de um modo misterioso, de um modo divino, que só Ele faz, Ele mostra que foi a mão dele que fez determinada coisa. Então, só quem tem uma experiência com Deus como eu tive, e acredito que muita gente que me assiste aqui e que acreditam em Deus, sabe do que eu tô falando. E é esse o segredo que eu quero deixar hoje, gente. Só para complementar o vídeo de ontem, é que, de fato, por tudo que a gente pedir para Deus, Ele vai realizar, mas que vai ser de acordo com a vontade dEle para a nossa vida e de acordo com a fé que a gente vai ter. Tem uma passagem também que ele diz, né? Se você tiver a fé e você dizer para aquela montanha, move-se, para a montanha se mover, se você falar com fé, aquela montanha vai se mover.
É por isso que foi criado o ditado que diz que a fé move montanhas, né? Foi a partir desse texto. Eu não estou me recordando aonde que fica, minha gente. Depois eu vou pesquisar, estudar mais um pouquinho para dizer a vocês onde é que está essa passagem que diz, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você, diz mais ou menos assim, e você falar para a montanha, ergue-te daqui para lá, se você tiver fé, essa montanha vai se erguer de um canto para outro. E o segredo é esse, gente, é fé, é fé, é fé. Mesmo que tudo seja contra, mesmo que tudo esteja fora totalmente de contexto. Minha gente, eu já enfrentei cada situação que eu dizia, meu Deus, perdi o chão. Assim, foi uma prova tão grande que, se não fosse a minha fé, eu desacreditaria que tudo iria se arrumar, né? De se ajeitar, voltar a se ajeitar, porque às vezes a vida da gente tá uma bagunçada mesmo, minha gente, inevitavelmente. É só para mostrar que a gente não tem controle de nada. É só para mostrar que tá tudo no controle de Deus. Então, eu já passei por algumas situações de que tem que respirar, tem que respirar, porque quando eu me lembro, minha gente, foram situações que assim, se não fosse a minha fé, eu realmente teria desacreditado que Deus existia e que Deus estava comigo. Mas Ele nunca me deixou só. Ele sempre esteve comigo e Ele sempre me fortalecia e de algum modo Ele usava alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa para dizer que tudo ia passar, que as coisas iam se ajeitar, que naquele deserto Ele ia abrir um caminho. Então, se tiver alguém aqui que está enfrentando alguma situação difícil, que você olha para os 4 cantos e não vê solução, apenas descanse. Quando a gente descansa no Senhor, quando a gente entrega para Ele, é incrível, minha gente, incrível como as coisas se ajeitam. Demora, não é nada, porque não é na nossa hora. Só eu sei o quanto eu tive que esperar até as coisas se ajeitar, até a poeira baixar, até tudo se voltar a ficar no seu lugar. Só eu sei, minha gente, o deserto que foi, a peleja, o tempo de espera. Mas aí, espera no Senhor. A gente tem que sempre esperar no Senhor. Então, para finalizar, que eu acho que já deu o tempo, né? E eu também não gosto de conversar muito, porque às vezes a gente fala muito e acaba se enrolando. E quem sofre de ansiedade, quem tem ansiedade, sabe como a gente se enrola quando a gente fala muito. Então, para finalizar, gente, e eu lembrei agora o que era que eu ia falar no início do vídeo, né? Sobre a minha conversão, que tem gente que acha que é necessário, é preciso que eu né, me converta, me torne evangélica, e isso não é obrigatório. Eu não fui ainda a alguma igreja ou escolher alguma religião, nem pretendo, nem penso, mas Deus é quem sabe todas as coisas, é Ele que manda na minha vida, não sou eu. Eu só digo uma coisa, gente, eu tenho renunciado a muitas coisas mesmo, porque pra gente seguir o caminho de Jesus, pra gente falar de Jesus, a gente precisa renunciar a muita coisa, né? A gente precisa se converter mesmo, sabe? Fazer renúncias, abrir mão de si mesmo. Abrir mão de si mesma. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô abrindo mão de muita coisa, eu tô renunciando a muita coisa, eu tô deixando de fazer coisas que antes eu fazia, tô deixando de falar coisas que antes eu falava. Porque quando a gente caminha com Jesus, minha gente, tudo muda, tudo se modifica, não dá pra gente ser a mesma. Eu não sou a mesma de um ano atrás. E
Talvez isso não esteja notório agora para algumas pessoas, mas com o passar do tempo vai se tornar, né? Para pessoas do meu convívio, já dá para notar que realmente eu mudei, não sou mais a mesma. E a gente é uma constante evolução, a gente muda constantemente. Ninguém é o mesmo para sempre. E como diz a Clarice Lispector, né, aquela escritora fabulosa, que já não está mais entre a gente, mas eu sou muito fã da Clarice Lispector, como ela disse: sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. E é isso, minha gente, todo mundo muda o tempo todo, ninguém é o mesmo para sempre. Acreditem, é frustrante, né? A gente às vezes é muito apegado a uma personalidade da pessoa, né? Mas infelizmente o ser humano ele é mutável, o ser humano muda o tempo todo, constantemente, até porque a gente evolui, né? A gente é um ser em evolução. Então, para finalizar, a leitura é essa, gente, Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, façam os seus pedidos, mas principalmente tenham fé. E peçam em nome de Jesus. peçam a Deus em nome de Jesus para realizar os desejos dos corações de vocês, tá bom? E por hoje é só. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta aí com mais uma leitura. Obrigado a todos que estão chegando aqui no canal, se inscrevendo, deixando seu joinha. Obrigada a quem está comigo desde o início e não desistiu. Obrigada, gente, por esperar por mim. Deus é muito maravilhoso. Deus trabalha na vida de todos nós. E está trabalhando aí na vida de vocês também, viu? Forte abraço, que Deus abençoe todos. Não esqueçam de deixar meu joinha e o comentário também aí, porque através do comentário de vocês eu fico sabendo, né, da necessidade de vocês, os que vocês querem ouvir aqui, se tá bom, se tá ruim. Eu tô começando, né, eu não nasci pronta, tô engatilhando ainda, né, nessa minha nova jornada. Então, perdoem-me as falhas, né, porque eu sou apenas um aprendiz, minha gente. Eu não... um aprendizado constante. Eu vou aqui evoluir juntamente com vocês, né, e Deus está me instruindo cada vez mais. Então, a gente não se deve cobrar perfeição, ninguém é perfeito, né? Perfeito, ó, só Deus. Então, tô dando o melhor de mim, tô tentando cumprir com a minha missão da melhor forma que eu posso, da melhor forma que eu consigo. Então é isso, gente. Beijo em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Voltei, porque olha como Deus é maravilhoso, minha gente. Olha quando Ele quer operar na vida da gente, quando Ele quer usar a gente, Ele usa mesmo. Assim que eu finalizei o vídeo, eu fechei a Bíblia, que estava em Hebreus, e depois abri de novo. E aí, quando eu abri onde eu queria falar para vocês, né, que eu não soube, eu citei uma parte, e eu não soube dizer onde que estava escrito, né, sobre a fé. Então, Deus é muito perfeito, gente, olha só. Aí eu abri de novo a Bíblia e ele abriu exatamente na minha citação. E ela está em Mateus, capítulo 17, versículo 20, sobre a fé de mover montanhas. Aí ele falou assim: e disse Jesus: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Minha gente, não tem nem mais o que dizer, né? Nada será impossível para quem tem fé.
E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo, minha gente. Tchau!